Será que fazer cursinho ainda vale a pena? Eu lembro claramente que um dos momentos que eu senti que eu tinha pisado na bola comigo mesmo foi logo depois dessa época onde eu tinha prestado vestibular e tinha quebrado a cara. Eu sempre fui um aluno que, apesar de não ser o melhor da turma, eu acho que eu sempre fui bem esforçado, eu tinha notas razoáveis, eu ia bem nas matérias, nunca fiquei de recuperação, e eu tinha aquela falsa ilusão muito forte comigo de que eu estava preparado para enfrentar o vestibular. Eu lembro que nessa época eu estava até com uma certa arrogância que eu falei, putz, eu tenho notas boas, não tem por que dar errado. E aí quando você chega no vestibular, você se depara com uma coisa totalmente diferente do que você está acostumado. Tudo que eu achava que eu sabia, na verdade eu não sabia praticamente nada. Metade dos conceitos que estavam na prova eu não sabia nem que existiam. Então vocês imaginam o problema que foi enfrentar esse vestibular. Mas, de certo modo, isso também é um aprendizado. O pior de tudo é que quando a gente está no ensino médio ou a gente está se preparando para o vestibular, você tem na cabeça todos aqueles vestibulares que aparecem na sua frente. Os professores falam, a escola quer que os alunos passem nesses vestibulares porque isso é bom para a campanha publicitária também da escola, mas o ponto é, a gente tem muita pressão sendo colocada em cima de nós por fazer uma universidade. Então, você tem que fazer uma faculdade, você tem que entrar numa faculdade boa, porque isso vai determinar muita coisa no seu futuro. E é muito do que a gente ouve. Então, a primeira coisa que eu vou te falar, se você chegou nesse vídeo é, calma, respira, nada está perdido ainda. Como eu sempre falo, eu acho que tanto o vestibular quanto N outras coisas da vida adulta, elas são uma maratona. Se você falhou uma vez, isso não significa basicamente nada. Você simplesmente falhou e agora o que você tem que fazer é levantar rápido, aprender com o seu erro e realmente tomar uma direção agora que vai fazer você atingir o objetivo que você quer. E esse mesmo sentimento que você está sentindo, que a gente fica muito angustiado quando não atinge aquele objetivo que a gente esperava, você pode ter certeza que muitas pessoas, inclusive eu, senti e vão sentir ainda. É um sentimento que a gente fica bem decepcionado com a gente mesmo. Então qual que é a questão? Hoje esse vídeo ele é voltado para aquela pessoa que já decidiu que quer fazer faculdade. Então eu vou analisar se vale a pena ou não fazer o cursinho. O tópico de discussão de faculdade e universidade eu também vou deixar para um outro vídeo que eu devo fazer muito em breve. Então vamos lá. No meu caso, eu fiz cursinho em São Paulo, eu fiz cursinho no Etapa Ana Rosa, e essa decisão ela foi muito influenciada por um tio que eu tenho, que ele trabalhava lá, e na verdade ele trabalha até hoje. E como eu conversava muito com ele, eu me interessei, eu achava que poderia ser importante para mim, e eu morava em Bragança Paulista na época e decidi me mudar para São Paulo para fazer esse cursinho. O cursinho, na minha visão, ele tem 3 pontos que dificilmente você vai conseguir em outro lugar e que eles são muito importantes para fazer você chegar no objetivo. Então, o primeiro ponto que para mim foi crucial, amadurecimento. Eu acho que o amadurecimento que o cursinho traz é uma das coisas que é mais importante na minha opinião. Quando você chega num cursinho, você se depara com uma sala de 200, 150 alunos que têm um objetivo em comum, entrar na universidade. Então, para pessoas que, por exemplo, como eu e muita gente que eu conheço, que às vezes está na escola e fala, putz, o vestibular não deve ser tão complicado, vai dar tudo certo. No cursinho você percebe que o buraco é um pouco mais embaixo. Você está enfrentando várias pessoas, muitas dessas pessoas já estão no primeiro, segundo anos de cursinho, são pessoas dedicadas, inteligentes, que estão correndo atrás, e tem gente ali que inclusive trabalha, precisa sustentar uma família, então você começa a dar um pouco mais de valor ao desafio que você está prestes a enfrentar. Esse foi o primeiro ponto que para mim foi muito importante, criar essa mentalidade de o desafio que eu estou entrando agora é um desafio grande. O segundo ponto, organização. A organização no cursinho para mim é algo que ela serviu não só no cursinho, mas serviu também durante a faculdade. Qual que é a grande beleza do cursinho? Todo o conteúdo que você deveria aprender na vida inteira e principalmente nos 3 anos do ensino médio acabam sendo condensados em um ano de cursinho. Então é um ano que ele é muito denso. Você tem matérias pra caramba, você tem muita aula, plantão de dúvida, redação, você tem simulados. Então é um ano que você precisa se organizar para não só assimilar todo esse conteúdo, mas também você conseguir criar um plano de estudos que seja bacana para você, que você entenda como você aprende melhor, como você pode otimizar suas horas de estudo, e você tem que conciliar tudo isso ainda com a sua vida, que também você não para completamente de viver para fazer o cursinho. O terceiro ponto para mim, que eu acho que o cursinho foi fundamental, é a questão de disciplina. Quando a gente está ali na adolescência, ou no ensino fundamental, depois entra no ensino médio, a gente não tem muito aquele conceito de disciplina. A gente pode praticar várias coisas, a gente pode estudar, fazer estudo de línguas,
Mas aquela disciplina regrada de todo dia você ter que estar ali estudando, analisando, aprendendo, a gente não tem. O cursinho eu acho que ele é muito importante por causa disso. Por quê? Você começa a ter que priorizar um pouco do que você vai fazer. Se você vai priorizar de fato esse foco no vestibular, seja para faculdade privada ou faculdade pública, você vai ter que abandonar algumas coisas. Talvez você tenha que reduzir um pouco a frequência que você sai com seus amigos, você tenha que reduzir a frequência que você faz algum tipo de esporte. Dependendo do ritmo de estudo que você vai fazer e até do curso que você vai prestar, o desafio pode ser muito maior, pode ser um desafio médio, mas de fato é um desafio. Então no cursinho foi quando eu aprendi a ter essa disciplina e maturidade no sentido de quais tipos de coisas eu posso fazer, manter no meu dia a dia e quais coisas eu vou ter que priorizar em detrimento de outras. Então são por causa desses 3 pontos que quando me perguntam, vale a pena fazer cursinho? De verdade, eu acho que vale muito a pena fazer cursinho. Se você não passou no ensino médio, o cursinho é uma ótima opção. Inclusive, tem opções de cursinho que podem ser utilizadas durante o ensino médio. Só que eu acho que fica muito complicado, porque você vai ter o conteúdo da escola que você tem que assimilar, mais o conteúdo do cursinho, e eles às vezes podem até se conflitar. Então depende muito do aluno de conseguir se organizar. Mas em linhas gerais, eu realmente recomendo o cursinho. Eu acho que é algo que pode dar um crescimento para você pessoal muito grande e também no sentido educacional que vai te ajudar a atingir o seu objetivo. E aí, pessoal, algumas coisas que eu gosto sempre de falar quando eu falo de cursinho são algumas dicas que eu tenho e coisas que eu fiz também. Por que eu acho que o cursinho também ele tem um desafio adicional? A maioria dos cursinhos hoje, quando a gente fala de etapa, ângulo, poliedro, que são os mais famosos, são cursinhos com um custo relativamente elevado. Não é todo mundo que pode pagar. No meu caso, por exemplo, eu não conseguiria pagar uma mensalidade de um cursinho desse na época, tendo a ajuda do meu pai, dependendo dele para isso. Então a gente tem que buscar alternativas de como viabilizar esse tipo de custo. Então algumas soluções que eu acho legais serem consideradas. Primeiro, uma coisa que pode ser tentada é sempre as provas de bolsa do cursinho. Como a gente está agora no mês de fevereiro, muito pessoal está recebendo a notícia que ou passou ou não passou no vestibular e os cursinhos começam, por exemplo, provas de bolsa, eles começam a analisar quais alunos estão aptos a receber isso. Então, primeiro ponto, fique atento às provas de bolsa dos cursinhos. A grande parte dos cursinhos tem essa opção. Segundo ponto, tem cursinhos, quando eles são menores, que você pode chegar no acesso no próprio diretor ou dono do cursinho. Essa foi uma coisa que eu fiz na época que eu estava indo para o ensino médio no ângulo, e eu acho que é super válido. O aluno ir junto, você pode ir com seus pais, bater um papo com o diretor ou dono da escola, mostrar um pouquinho do quanto você quer aquilo, o quanto você está buscando, mas que talvez o fator econômico é algo que está pesando. Então no ângulo, por exemplo, eu tinha uma bolsa parcial e isso foi muito importante para mim na época, porque viabilizou meu estudo, e no etapa aconteceu a mesma coisa. Eu prestei uma prova de bolsa e, se eu não me engano, eu tinha praticamente 60% de bolsa, o que me ajudava muito e viabilizava a minha vida ali no cursinho. Segundo ponto que eu acho legal considerar, para alunos de baixa renda, também tem muitas opções que são incríveis e vocês podem buscar sem impactar muito, talvez, a vida financeira da sua família. Por que eu digo isso? Eu fiz o Unesp aqui em Sorocaba, e o legal da Unesp é que eles tinham um cursinho dentro da Unesp, que chamava Gera Bicho. Esse é um cursinho administrado pelos próprios alunos da universidade, então pessoas que passaram pelo vestibular, e o intuito é que a gente consiga, como aluno, ensinar vocês, futuros aspirantes à faculdade, alguns conceitos que a gente aprendeu no cursinho. Então a gente tem professores de física, professores de português, literatura, são pessoas que passaram no vestibular, muitas vezes conhecem como é o dia a dia, os desafios do cursinho, e vão passar para vocês um pouquinho desse conteúdo. E tem vários cursinhos que se enquadram nesse modelo que eu comentei. Então tem, por exemplo, o cursinho do Gera Bicho, que aqui na Unesp Sorocaba que eu comentei, tem o cursinho na USP, onde os alunos também fazem isso, tem na Universidade Federal da Bahia, e isso eu encontrei em 5 minutos de busca, então tem várias opções para quem quer fazer esses cursinhos com custo baixo, bem legais. Agora, pessoal, o terceiro ponto que eu acho legal mencionar é a questão que, independente do cursinho que você vai fazer, se é o ângulo, se é o etapa, se é o poliedro, se é o cursinho do Gera Bicho, ou enfim, qualquer que seja o cursinho, o mais importante agora está em você, realmente está nas suas mãos, porque independente do lugar que você está, e uma coisa que você vai ouvir muito na faculdade, você vai ouvir muito também no trabalho, o profissional, o aluno, ele não depende muito do ambiente que ele está, depende de você mesmo. Então, o quanto você vai aprender no cursinho e absorver o conteúdo e realmente se desenvolver, depende em grande parcela de você. Como você vai organizar os estudos, como você vai se organizar para assimilar bem esse conteúdo e, mais do que tudo, quanto você vai se esforçar. A palavra que eu acho principal quando você pensa em cursinho é qualidade, não quantidade.
Você tem que focar na qualidade de tudo que você está fazendo e acho que aquela questão da gente não se enganar. Às vezes eu ficava naqueles dias de estudo e eu falava, putz, fiz 200 exercícios. Só que a hora que eu ia perceber, eu não assimilei praticamente nada. Então o que eu falo? Sempre que você for estudar, faça aquilo ser proveitoso. Ao invés de estudar 3 horas onde você vai ficar super cansado, talvez tenta focar em 1 hora. Foca no estudo que seja mais produtivo. Então tenta encontrar métodos para você também conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Então pessoal, é isso. Queria dar uma visão para vocês do que eu senti quando eu fiz cursinho, o que eu passei, quais foram as coisas que eu utilizei para tentar me ajudar. E eu também pretendo nos próximos vídeos falar um pouquinho de como eu estudava, como eu organizava a minha rotina e passar isso para vocês. Pessoal, você chegou até aqui, obrigado. Eu vou pedir para vocês que se vocês gostaram do conteúdo e acham legal também compartilhar com isso, curtam aqui o meu canal, se inscrevam e compartilhem com seus amigos mais próximos. Eu vou tentar fazer vídeos cada vez melhores para ajudar vocês nesse processo que a gente chama de crescer. Então, obrigado pessoal, até mais.